Boa noite, pessoal. Eu me atrasei um pouquinho, então no consultório teve uma emergência. Eu fui atender a paciente, mas chegamos, né? Isso que é Pra quem não, importante. pra quem não me conhece, meu nome é Silmara Cardoso, eu sou psicóloga, consteladora familiar e arteterapeuta, e de vez em quando eu venho aqui pra falar alguma coisa que é inspirado normalmente, então eu aprendi a entregar. Eu entrego para a espiritualidade e peço para conduzir, né? Qual a melhor forma, qual é a palavra de hoje, qual é a melhor forma de trazer um conteúdo, né? E eu também tenho frequentado a casa, é uma casa que eu me identifiquei, né? E me veio hoje de passar para vocês uma reflexão a respeito de algo que tem aparecido bastante no consultório, que é o sobrepeso nas relações. Que é quando seja o marido, seja a mulher, esposa, seja filho, filha, né? Tia, tio, vovó. Quando a gente começa a ocupar um lugar como se a gente fosse o esteio de uma família, mas de uma forma não tão positiva. Que é quando parece que tudo só resolve quando fulano está lá. Toda situação, todo conflito, fala para fulano resolver. Eu nem sei se eu já trouxe esse tema, mas é porque está recorrente lá no consultório. Eu falei, gente, eu vou levar, porque pode estar acontecendo. E eu acho que está acontecendo sim, sabe? Porque sempre tem alguém que tem uma sobrecarga maior e aquele que resolve as coisas, né? Até fala, fulaninho, ele resolve. Vai lá nele. Ou às vezes nós mesmos, né, nos colocamos nesse lugar por 1001 motivos. A gente é aquela que quando alguém reclama algo, questiona algo, comenta a situação de um familiar ou de um amigo próximo, a gente, não, eu vou lá falar, eu vou lá conversar, pode deixar que eu vou dar meu jeito. E aí, há 30 anos, e eu me peguei de cama, adoecida, né? Eu não estou conseguindo sentir tanta alegria, eu não estou me sentindo conectada. E por quê? Porque eu ocupei esse lugar por muito tempo. E eu quero ser cuidada. Mas eu nem sei como pedir ajuda. Eu sou aquele homem que nunca diz o que sente, porque tem receio de parecer fraco, de ser menos competente como homem. E nisso, a gente vê homens adoecendo sem saber bem por quê. Eles estão entristecidos, eles estão com um sentimento de desânimo e não sabe. Porque não foi dado esse espaço pra gente. Não foi dado esse espaço pra gente poder pedir ajuda sem se identificar como uma pessoa fraca, frágil. Quando eu pergunto para os pacientes, eles falam assim, é da vergonha. Eu fico com vergonha de precisar e de dizer que eu preciso. Eu me sinto constrangida, eu me sinto humilhada, eu me sinto rebaixada ou rebaixado quando eu não dou conta de fazer uma coisa que eu sempre fiz, por exemplo. Eu sempre fui aquela pessoa que deu conta e segurou a barra de todo mundo. Só que agora eu estou adoecendo. Só que agora eu não consigo mais estar nesse lugar. E essa pessoa começa a sentir culpa. Ela sente culpa. Eu não estou sendo suficiente. Eu não estou sendo o bastante nesse relacionamento, nesse casamento, nessa família. E aí eu destaco que para o homem é um pouquinho pior no sentido de que eles parece que nem aprenderam, né, a falar. Desculpa, homens, mas é isso. Parece que vocês não conseguem. Parece que tipo, eu estou sentindo uma coisa aqui e eu não sei nem falar. O que é isso? É um desgosto, é um incômodo.
E eu não consigo encontrar nem palavra para isso. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu lá atrás, quando a gente era uma criança, que a gente não aprendeu a identificar nossas emoções? Não, eu tô nervoso. Não, a pessoa tá chateada. O cara, o senhor, o homem, o rapaz tá chateado. Tô nervoso, mexe comigo hoje. Não tô bom hoje não. Não, a pessoa tá chateada porque uma coisa não deu certo. Só que a primeira reação é, tô nervoso. Aí o que ele faz? Afasta todo mundo. Quem que vai cuidar dessa criatura? Quem que vai parar para pensar que aquele comportamento agressivo, na verdade, é uma forma de se autopreservar, de se proteger? Para não se machucar mais do que já está machucado, ou que já está machucada, né? Quantas de nós mulheres também falávamos, não, pode deixar, enxugar as lágrimas, vai lá no cantinho escondido, chora, depois volta, tá tudo bem, eu tô aqui. E quem tá pra mim? Quem tá pra mim? Aí eu pergunto pra vocês, quando que eu não pude falar o que eu sinto? Foi quando alguém diminuiu o meu sentimento? Foi quando alguém falou que não tinha importância aquela situação na minha vida? Aí eu lembrei de um fato aqui, que eu escutei em algum lugar, que era a primeira vez que a criança rala o joelho. E ela chora. Ou a primeira vez que ela tira uma nota baixa e se considera inferior ou menos qualificado, usando termos adultos para explicar, né? Se sente menos que os coleguinhas. O que fizeram? O que eu escutei do adulto que deveria estar me amparando e zelando de mim e me ajudando, inclusive, a elaborar as emoções dentro de mim? Onde estava esse adulto? Ele estava adoecido também, Silmara. Eles não conseguiam me ver. Aquele homem que era meu pai, aquela mulher que era minha mãe, estava tão adoecida também que não conseguiram me dar a mão quando eu caí. Simplesmente mandou eu levantar e parar de birra. E isso eu nem lembro. Tá lá escondidinho, sabe? Naquelas memórias ocultas, que a gente chama de inconsciente na psicologia. E aí esses acontecimentos, eles foram repetindo. Foi quando eu tive minha primeira decepção amorosa. Foi quando eu não saí bem naquele jogo. Eu perdi lá na escola a competição. Quando meu colega me empurrou e eu fiquei com muita raiva dele, disseram pra mim que eu não podia sentir raiva porque isso era feio. Quando eu me senti extremamente chateada com a situação e falaram que aquilo acontece com todo mundo, que não era só comigo. Quantas e quantas vezes a gente passou por essas situações e esses registros foram feitos e a gente começou a compreender e a acreditar que esse lugar ele não era necessário, que eu não precisava ou não deveria reclamar, nem questionar como o outro me trata, porque é assim mesmo. E aí nisso a gente vai se amordaçando e adormecendo para os sinais emocionais e físicos que a gente recebe. Lembrando que nós somos corpo, mente, emoção e essência, espírito. Tudo conversa, tudo influencia um no outro. Quando o meu emocional não está bem, a produção dos meus hormônios, né, o meu metabolismo modifica, isso me gera sensações e sentimentos, né, indisposições. E aí, esse estar no mundo fica muito esvaziado de sentido. Pensa comigo, olha, eu não posso dizer nada, eu não posso reclamar de nada, eu sempre tenho que estar bem, forte, eu não tenho espaço para poder questionar, eu não posso questionar, eu cresço um adulto que não questiona, que só aceita o que me dão, o que falam para mim, desde a escola, e aí eu vou ficando o quê? Reprimido na minha essência do meu ser.
E aí a gente pode conectar com a espiritualidade nesse momento. O meu ser veio para dar conta de algumas coisas, para aprender e manifestar certas coisas. Se eu tenho uma história de vida onde eu fui suprimido, e aí pode ter os prós e os contras, né? Que é o quê? Eu não consigo olhar para aquilo, eu não consigo lidar com aquilo, e é exatamente aquilo que eu preciso olhar. E é onde mais dói em mim. E eu adoeço. E aí a gente tem N recursos para a gente poder fazer esse processo, né? Tem a espiritualidade, né, que a gente vem, a gente é orientado, a gente é orientado a palavra mesmo, né? E eu tô lembrando de uma consulta que eu passei, eu chamei de Exu psicólogo. Foi incrível. Gente, eu falei com o rapaz, você tem uma entidade que eu tenho certeza que ele é um psicólogo, não tem lógica. Ele me atendeu, gente. Ele foi tocando em uns lugares que fizeram tanto sentido. Gente, olha que sabedoria, né? E tem um processo, assim, não tô falando que é só isso. Mais uma vez eu falo, é corpo, mente, espírito. Então tem os profissionais da matéria, que inclusive a gente tem que pensar que não são só da matéria, né? Cada vez mais a gente está tendo profissionais da área de saúde e da espiritualidade. Eu me considero, tem alguns médicos na cidade que são também, então não considera só o exame, ele considera que tem uma complexidade do ser, e a gente está caminhando para isso é muito bom, né? Mas eu destaco isso para vocês pararem para pensar que às vezes algumas questões que a gente passa não é só a espiritualidade que vai resolver. Eu vou ter que procurar tomar um remedinho lá no médico. Acontece, tá tudo bem, né? Igual eu falo para o paciente, que bom que esse médico ajuda a estabilizar o seu humor para de fato a terapia conseguir alcançar onde ela tem que alcançar. Imagina, a pessoa tá fazendo emoções da flor da pele o tempo todo. Como que a gente aprofunda? Não tem como. Se eu aprofundar, a pessoa pode ter uma crise, um surto. Então o remédio vem, na minha área, por exemplo, e dá uma segurada naquilo, e a gente pode entrar um pouco mais nas camadas das emoções. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é esse espaço de vocês olharem para vocês, sabe? De poder dizer, hoje eu não posso, hoje não é possível, olha, hoje eu não dou conta de fazer aquilo que você precisa. Ah, mas como assim você não vai fazer? Que aí está o problema, né? Ou a Silmara acha que ninguém aqui já tentou isso. Todo mundo tentou isso. Falar, ô fulaninho, para de me demandar um pouquinho que eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu tenho que pensar um pouco nos meus próprios pensamentos, né? Porque minha cabeça é só pensando nos seus problemas. Eu não tenho espaço para pensar em mim. O que minha alma anseia, o que o meu espírito deseja, quais são as minhas propensões, os meus amores, né? Aquilo que alegra a minha alma. Não, estou aqui só para cumprir algo para alguém. E não é, né? A gente sabe que não é. A gente tem que... Eu falo assim, eu costumo falar assim, pessoal, eu falo assim, eu sinto muito, mas hoje eu não posso. Mas não é, ó, você não enche meu saco hoje não, porque a psicóloga lá, a Silmara, falou que eu tenho que cuidar de mim. Não é assim também, tá? Porque o que acontece? A gente vai de 8 a 80, né? A gente passa daquele aceito tudo. Aí depois fica nervoso. Olha, nem olha pra mim hoje, não tô com paciência. Me deixa quieta. Pra gente entender que inclusive o outro não sabe que a gente tá se sentindo ofendido. Sabia disso? O outro não sabe que a gente tá sobrecarregado. O outro tá há tanto tempo convivendo com essa versão nossa que faz tudo, que ele acha que é normal. Aí quando de repente você acorda com a pá virada, nossa, fulano hoje amanheceu com a avó. Como é que o povo fala? Como é que é? A avó atrás do toco. Não sei o que significa, mas o povo fala. Eu não sei qual que é o sentido, mas com a avó atrás do toco. Porque simplesmente hoje eu não vou fazer almoço, por exemplo. Não vou fazer almoço. Não vou. Ou em outra coisa qualquer, né? E aí a gente se depara com esse pontozinho, que é quando a gente começa a ter o desconforto e a gente começa a manifestar esse desconforto, que seja de uma forma, a gente fala disfuncional, né? Que é às vezes agressivo, impulsivo, né?
Para a gente poder chegar num ponto de que eu posso respeitar as minhas sensações, os meus sentimentos, sem precisar ser agressivo também, né? Lembrando que o outro não sabe, o outro está acostumado nessa versão Silmara 1.0, ele não está acostumado com a Silmara 1.1, sei lá. O outro não está acostumado com essa versão de que diz o que sente, que diz não, que fala por hoje chega, hoje eu não dou conta, né? Toma esse menino pra cuidar porque hoje eu tô muito cansada. Nossa, como assim? Você é mãe? Você não consegue? Não, tô obrigada. Né? Tô obrigada. Por quê? Isso, inclusive, gente, ajuda a gente a evoluir. Esse outro que precisa olhar pra fora, quando você fala pra ele, olha, eu não dou conta. Ai, peraí. Eu tô aqui fazendo tudo minhas coisas, vivendo minha vida. Fulano tá aqui aparelhado comigo, ajudando a minha vida a acontecer, e eu nem sei. Porque eu tô tão acostumado que a pessoa tá ali, sabe? Que eu só percebo a importância quando aquela pessoa se ausenta. Quantas pessoas aqui já passaram por isso? Quando fulana se ausenta, quando eu me ausentei, Silmara, foi quando o povo entendeu que realmente o que eu fazia era importante, era necessário, né? Mas antes disso, a gente tem que começar a fazer esse exercício de sinalizar para o outro o que nos incomoda. Boa noite. E aí, eu não sei se vai dar tempo de fazer um exercício com vocês, falta 5 minutos. Eu tenho 5 minutos para nada, né? Então vou fazer 10 minutos. Que é a gente acolher essa parte nossa que tá lá escondidinha, precisando ser vista, sabe? Tem uma partezinha nossa. Como assim uma partezinha? Tá, pensa que é a sua criança interior. Vamos pensar. Tem uma criança dentro de todo mundo. Até daquela senhorinha ali, ó, tem uma criança dentro dela. Tem uma criança, tem uma jovem, tem um menininho aqui. Tem um menininho aqui. Tem um menininho aí dentro. E às vezes, esse menininho, essa menininha, ela precisa ser vista. Sabe quando você fala, não, deixa pra depois. Ai, não é necessário. Ai, isso é irrelevante. Ai, pra que eu vou falar isso que eu tô sentindo? É essa criancinha que tá lá quietinha, que às vezes achou que não podia dar trabalho pro papai e pra mamãe, porque tinha que ser forte, tinha que dar conta das coisas, tinha que ser bonzinho e boazinha, que foi se silenciando, que foi ficando quietinho no cantinho. É para ele que eu convido para vocês olharem, é para ela que eu convido para vocês olharem. E aí, quem puder fechar os olhos, pra gente fazer uma respiração, tá bom? Fecha os olhos, os 2 pés no chão, quem tiver com a perna cruzada ou o pé na cadeira, para fechar os olhos e respirar. Vamos só respirar. O que eu peço é só que a gente respire de uma forma consciente. Perceba o ar entrando de forma consciente no pulmão de vocês. Sem pressa, sem julgamento, sem querer controlar. Eu peço para vocês entrarem em contato com as sensações que chegam no corpo de vocês. Respira e deixa passar a atenção como se fosse uma luz que passasse da cabeça. Ela chega pelo topo da cabeça e ela vai descendo, descendo. E essa luz, ela traz consigo a capacidade de trazer mais clareza para cada um de nós a respeito dos pontos que cada um aqui de nós carregamos, que precisa de atenção.
Se alguém se emocionar, não tem problema. Seja feliz, seja triste, seja indiferente, não tem problema. A gente não julga a sensação que chega. Respira novamente. E agora a atenção não vai ser somente no ar que entra. A atenção vai ser direcionada para o ar que sai. Deixa esse ar sair e verifica se é longo, se é curto, mas sem julgar. E aí novamente vocês puxam esse ar. Aí você vai puxando um pouquinho mais devagar. Puxa o ar. E agora eu vou colocar uma intenção no ar que vocês puxam, tá? O ar que puxa agora, ele vem com um componente a mais. E aí, mentalmente, você diz para você mesmo, em silêncio, você diz só na sua mente: eu estou aberto para receber. Na cabeça ainda você diz: eu estou aberto para receber, mas dessa vez sem julgar. Lá na cabeça você repete essa frase e respira. Cada frase que vocês fazem mentalmente, imagina que essa frase sai do coração, tá bom? Ela brota no coração e ela se manifesta na mente. Mentalmente, mais uma vez, vocês fazem a seguinte frase. Lembrando que ela sai do coração. Eu estou disponível para receber toda a vida a mim dada. E respira e solta. Nesse momento, atrás de cada um de vocês, existe algo que os ampara, que cuida de vocês. Pode ser uma pessoa que vocês gostam, pode ser uma luz, numa cor específica. Nesse momento, essa coisa, esse ser, ele chega para cada um de vocês. E ele ampara, ele ajuda você a sustentar esse lugar amoroso. Você respira. E você se permite sentir o que vem desse lugar. Você se permite sentir um pouquinho o que esse ser traz para você. Ele lhe entrega algo. E você respira novamente. Eu peço que vocês imaginem que esse ser coloca um manto sobre vocês. Pode ser uma cobertinha fofinha. Pode ser um ursinho, uma boneca. Ah, mas eu nunca tive isso, não importa. Nesse momento a gente está recebendo. Porque todo mundo aqui é guardado e cuidado. Ninguém aqui é desamparado. Por mais que a nossa história de vida tente nos convencer do contrário. Você respira novamente e sente. Pega esse ursinho, essa bonequinha, essa mantinha, a fraldinha.
E às vezes alguns podem até diminuir de tamanho, diminuir a idade, ficar mais pequenininho. Seja um jovem, um adolescente, ou uma criança até um pouquinho menor. Esse ser veio para dizer, e nesse momento eu peço para cada um escutar com o coração. Ele diz a seguinte frase: você é amparado. Você não está sozinho. Eu cuido de você. E você respira nesse lugar. E você vai soltando todo o peso, todo o medo, toda a desconfiança. E você vai se deixando ser cuidado, cuidada. Como um dia você nunca imaginou. Em um nível profundo. Você respira profundamente. Você agradece a informação que chega. Seja ela boa, estranha, você se coloca aberto. E mentalmente eu peço para vocês falarem em silêncio na mente de vocês a seguinte frase: eu me abro para a informação que se apresentou nesse instante a mim. Eu me abro para a informação que se apresentou nesse instante a mim. Eu olho para ela. Põe a mão direita no coração, no peito, respira. Mexe o pé, mexe as mãos, a cabeça, gira o ombro um pouquinho, vai despertando, vai abrindo os olhos. E é isso. Obrigada. Se alguém quiser depois falar alguma coisa, eu posso deixar meu contato, né? Eu deixo ali com os meninos, porque eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho uma reunião de trabalho agora também. Mas eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês.